Boa tarde a todos, a todas e a todes. Hoje, a essa parte da tarde, nós teremos a apresentação dos vídeos dos trabalhos que foram selecionados, os resumos, dos vídeos das pessoas que enviaram. Então, aqui nós temos 3 áreas, que são práticas de cultivo e processamento de plantas medicinais, bioprospecção, biotecnologia e conservação de plantas medicinais, e a área de etnobotânica e socioeconomia da cadeia produtiva de plantas medicinais e seus derivados. Bom, nós teremos aqui, então, de cada uma delas, da práticas de cultivo e processamento de plantas medicinais, foram selecionados 3 trabalhos. O resumo 1 é o cultivo orgânico de Physalis angulata L, varia com espaçamentos entre plantas e épocas de cultivo, da autora Ana dos Santos. Resumo 2, associação da pimenta rosa Esquinus terentilifolia, RAD, com adubos verde, de Maria Vieira. Resumo 3, o primeiro passo para resgatar o uso de plantas medicinais, distribuição de mudas, da autora Lígia Emanuela Viana de Souza. Então, esses foram os 3 trabalhos selecionados na área de prática de cultivo e processamento de plantas medicinais. Na área de bioprospecção, biotecnologia e conservação de plantas medicinais, temos os seguintes resumos. Uso de plantas medicinais no tratamento de doenças geniturinárias por mulheres, cuja autora é Tieme Guedes. Resumo 2, uso de plantas medicinais e fitoterápicos no tratamento do câncer, uma revisão sistemática da autora Lígia Oliveira. O resumo 3, plantas medicinais e processo de cicatrização de feridas, da autora Lívia Miranda. Resumo 4, metabólicos secundários e potencial antioxidante do caule de Serjânia marginata caça, em função de locais e épocas de colheita, da autora Silvia Erídia Vieira. Resumo 5, óleo essencial de esquino terebintifolia RAD no controle de bactérias formadoras de biofilme, do autor Gabriel Rodrigues. E o resumo 6, óleo essencial de Proteum heptaphyllum em acessos nativos de Mata Atlântica do sul da Bahia, do autor Gabriel Rodrigues. Então, esses foram os resumos dessa segunda área. E a terceira área nós temos a etnobotânica e socioeconomia da cadeia produtiva de plantas medicinais e seus derivados. Resumo 1, a inserção do estudo em plantas medicinais no treinamento de missionários voluntários como ferramenta de difusão do conhecimento em comunidades da selva peruana, cujo autor é Lucas Oliveira. E resumo 2, levantamento etnobotânico de espécies medicinais nativas em comunidades tradicionais do sul da Bahia, cujo autor é o Igris de Araújo. Bom, esses então foram os trabalhos selecionados nas suas respectivas áreas do conhecimento. E agora nós iremos então passar os vídeos desses autores. Pode ficar à vontade, Cleison. Obrigada. Olá, o meu nome é Ana Caroline e eu vou estar falando sobre o cultivo orgânico de Physalis angulata, variando com os espaçamentos entre plantas e as épocas de cultivo. Eu estou aqui em uma das áreas onde foi realizado o experimento e a gente consegue ver algumas plantas de camacu e também os frutos.
Os frutos apresentam propriedades nutracêuticas, alto teor de fósforo, ferro, vitamina A e C, flavonoides, carotenoides e também fitoesteroides que vão fornecer fisalinas. A planta é utilizada como medicinal para aliviar dores de garganta, fortalecer o sistema imunológico e também entre outras finalidades. Já foi comprovadas as suas atividades anti-inflamatória, antimicrobacteriana e também antineoplásica. Porém, em relação ao seu cultivo, há poucos trabalhos quanto ao uso de resíduos orgânicos. Com isso, o objetivo do trabalho foi avaliar a produtividade de plantas de camapu cultivadas em solos com resíduos orgânicos, com diferentes espaçamentos entre plantas, em 2 anos consecutivos. No primeiro ano, o ciclo de cultivo foi de abril até novembro de 2019 e foram estudados a cama de frango com a dose de 15 toneladas por hectare e também 3 espaçamentos entre plantas, 40, 60 e 80 centímetros. Já no segundo ano, foram estudadas a cama de frango com a dose de 10 toneladas por hectare e 3 espaçamentos entre plantas, 60, 80 e 100 centímetros. E o ciclo de cultivo foi de novembro de 2020 até maio de 2021. Os resultados do primeiro ano foram a alturas de 100 centímetros aos 160 dias após o transplante. A produção, as maiores, foram em plantas cultivadas com o uso da cama de frango em cobertura no solo e com espaçamento de 60 centímetros entre as plantas. Foi uma produção de 80 frutos por planta, sendo a sua massa fresca de 79 gramas por planta. Os resultados do segundo ano foram alturas maiores, utilizando o uso da cama de frango como cobertura no solo. Essas plantas apresentaram 84 centímetros de altura aos 83 dias após os transplantes. Já em relação aos espaçamentos, com o espaçamento de 60 centímetros, as plantas apresentaram as maiores alturas, sendo de 86 centímetros aos 83 dias após o transplante. A produção de frutos não foi influenciada pelos fatores em estudos. Obteve-se a média geral de 129 frutos por planta, sendo a sua massa fresca de 143 gramas por planta. As menores alturas observadas no segundo ano se devem à época de cultivo, que foi mais quente. Isso acabou ocasionando uma ramificação indeterminada precocemente, dificultando então a medição da altura das plantas. O efeito da cama de frango foi dependente da época de cultivo. Períodos com temperaturas menores, a produção de frutos foi maior com o uso da cama. Porém, períodos com temperaturas maiores, o uso da cama foi independente. A produção de frutos no primeiro ano foi menor devido ao ataque da largata da maçã, Heliotis virensis, prejudicando então a produtividade das plantas. Com isso, a gente conclui, considerando as melhorias ao solo do uso da cama de frango, que para o cultivo do camapu se recomenda o uso dela como cobertura no solo e também um espaçamento de 60 centímetros entre as plantas para o cultivo do camapu. Nosso trabalho é a associação da pimenta rosa com adubos verdes. Os autores são Maria do Carmo Vieira, Néstor Herédia e Milena Soares, todos da Universidade Federal da Grande Dourados. A pimenta rosa, Esquinus terebintifolia, tem todas as suas partes utilizadas tanto como medicinais como alimentícias. As folhas, os frutos e as cascas dos caules têm atividade antibacteriana, antifúngica e especificamente as cascas dos caules são usadas contra candidíase com liberação para uso no SUS. Como alimentício, os frutos são condimentares, usados em salgados e doces e até em bebidas. A origem da planta de pimenta rosa é o bioma Mata Atlântica, mas ela se adapta bem a outros biomas com desenvolvimento rápido, por isso é utilizada na recuperação de áreas degradadas. O objetivo do nosso trabalho foi avaliar se o cultivo da pimenta rosa, em associação com adubos verdes, aumenta sua produtividade e desenvolvimento fica melhor, além da composição química. O trabalho foi realizado na Universidade Federal da Grande Dourados, no Horto de Plantas Medicinais, área situada a cerca de 430 metros de altitude. Os tratamentos no campo foram constituídos de 3 adubos verdes, 3 espécies de crotalária, a Junca spectabilis e ocroleuca, além da vegetação espontânea e solo capinado, como testemunhas. O delineamento foi blocos casualizados com 4 repetições. As parcelas tinham 4,2 metros quadrados, com 4,2 metros de comprimento e 1 de largura. Eram 6 plantas espaçadas de 0,70 metros entre elas.
As plantas de pimenta rosa foram produzidas em bandejas de poliestireno e no dia do seu transplante, os adubos verdes foram semeados paralelamente do seu lado. Nessa imagem, eles já estão bem desenvolvidos. Foram feitas avaliações das espécies ocorrentes na vegetação espontânea. Com relação aos adubos verdes, foram avaliadas as suas massas frescas e secas por meio de amostragem, logo no início do florescimento deles. Da planta de pimenta rosa, foram avaliadas as alturas de plantas e teor de clorofila durante o ciclo de cultivo e foram feitas colheitas das plantas aos 210 dias após o transplante, quando foram avaliadas suas massas frescas e secas de folhas e caules. Os dados foram submetidos a análise estatística, testes de média e regressão quando foi o caso. Com relação aos resultados e discussão, as plantas presentes na vegetação espontânea eram monodicotiledôneas, com predominância das famílias Poaceae e Asteraceae. Sobre os adubos verdes, a massa fresca e seca deles não variaram entre os tipos de adubos nem com a vegetação espontânea, e a média de massa fresca foi de cerca de 25 mil quilos por hectare e seca 4 mil quilos por hectare. Das plantas de pimenta rosa, as alturas variaram um pouco em relação aos adubos verdes, sendo as menores alturas quando cultivadas com a Crotalária ocroleuca. O desenvolvimento das plantas de pimenta rosa ao longo do ciclo, até 160 dias após o transplantio, foi linear e a altura máxima foi de cerca de 40 centímetros. Com relação aos dados da pimenta rosa na colheita aos 210 dias após o transplantio, não houve influência dos adubos verdes. Então, as médias estão apresentadas, sendo a média de área foliar de cerca de 800 centímetros quadrados por planta. As massas frescas e secas de caules, folhas e flores estão em grama por planta, sendo a média de massa fresca de folhas de cerca de 60 centímetros, de caule 27 centímetros. As plantas ainda tinham poucas flores porque ainda era o início do ciclo. Concluímos que o crescimento das plantas da pimenta rosa foi semelhante entre tratamentos, sendo menor apenas quando cultivadas com Crotalária ocroleuca. E as produções das partes aéreas não variaram com os adubos verdes, nem vegetação espontânea ou solo capinado. No entanto, a gente deve considerar que, por ser planta arbustiva e, portanto, de ciclo longo, pode ser que, com o passar do tempo, houvesse influência dos tratamentos dos adubos verdes. E, considerando os benefícios ao solo, recomendam-se novas avaliações dos adubos verdes em outras épocas, outros locais e, quem sabe, outras espécies. Agradecemos aos financiadores, CNPq e Fundete, a todos os nossos alunos e aos professores, nossos colegas. Olá a todos, meu nome é Tieme de Souza Almeida Guedes e, junto com outros pesquisadores, eu vim trazer a pesquisa intitulada Uso de plantas medicinais no tratamento de infecções geniturinárias por mulheres. Então, o que é uma infecção geniturinária? Infecção geniturinária é uma resposta inflamatória quando há principalmente a presença de micro-organismos atípicos na região. É mais frequente em mulheres por questões anatômicas. Em 1973, na Conferência de Alma-Ata, a Organização Mundial de Saúde instituiu que políticas públicas de saúde e pesquisas voltadas ao uso de plantas medicinais fossem preconizadas principalmente em países subdesenvolvidos e em regiões isoladas. Quanto aqui no Brasil, nós temos algumas políticas públicas voltadas ao uso de plantas medicinais e fitoterápicos, e vale ressaltar a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que foi criada em 2006. O objetivo deste trabalho é identificar, através da literatura científica, como ocorre o uso de plantas medicinais para o tratamento de infecções do sistema geniturinário. Quanto à metodologia, nós temos uma revisão integrativa da literatura, que foi realizada em julho de 2021, nas bases de dados Lilac, Cielo e Medline, com o uso dos DECs, plantas medicinais, fitoterapia, infecções do trato urinário e infecções femininas,
combinadas entre si com o uso do operador booleano AND, e foram aplicados critérios de elegibilidade, que foram os critérios de inclusão e exclusão. Como critérios de inclusão, temos artigos na íntegra, publicados em inglês, português e espanhol nos últimos 10 anos. E como critérios de exclusão, temos literatura cinzenta e artigos que não contemplavam a temática. Com isso, obteve-se o resultado de 18 estudos, que foi selecionado 5 estudos para compor essa revisão. Para isso também foi-se usado uma pergunta norteadora que auxiliou na pesquisa. E essa pergunta foi: qual a importância das plantas medicinais para o tratamento de infecções geniturinárias? Como resultado, nós temos que as principais plantas utilizadas eram o cranberry, a canela, o picão, o alho e a moringa, né? Plantas exóticas e plantas nativas. As formas de uso tinha-se desde o uso de chás, a ingestão do chá, a um banho de assento. E geralmente eram utilizados ou como caráter complementar ao tratamento medicamentoso tradicional, ou quando a infecção geniturinária não era de uma forma mais grave. Para encerrarmos, vale salientar a questão da adesão e a relevância de políticas públicas que envolvam e incentivem o uso de plantas medicinais, visto que é seguro. Há muitos sistemas de saúde que ainda apresentam resistências em aderir e ofertar o uso de plantas medicinais e fitoterápicos a toda a população. Vale ressaltar também a questão a relevância quanto a questões financeiras e econômicas, visto que o tratamento com o uso de plantas medicinais e fitoterápico é bem mais acessível, economicamente falando. E a questão da continuidade de estudos sobre a temática. Infelizmente, como pode-se notar na metodologia, pouquíssimos estudos sobre a temática existem, né, na literatura. Então, vale salientar que é preciso dar continuidade a estudos sobre a temática para que haja um incentivo de ações que incentivem o uso de plantas medicinais e fitoterápicos a toda a população. Aqui estão algumas referências e muito obrigada. Olá, eu sou Letícia Santos Nascimento Oliveira, estudante do Bacharelado em Disciplina em Saúde na Universidade Federal do Sul da Bahia, do campus Paulo Freire, situado em Teixeira de Freitas. E eu vou apresentar o resumo sobre a revisão sistemática realizada em conjunto com mais duas estudantes, Ana Clara Silva dos Santos e Tamires Bastos, orientado pela professora Gisele Lopes. O nosso trabalho é intitulado Uso de plantas medicinais e fitoterápicos no tratamento do câncer, uma revisão sistemática. O câncer é uma doença de causas múltiplas e com diversos fatores de risco, como ambientais, culturais, socioeconômicos e relacionados a estilo de vida. Então, diante da evidência dessa potencialidade do uso de determinadas plantas como recurso adjuvante no tratamento de diversas patologias e tendo em vista as taxas expressivas da incidência do câncer, a gente observou a importância e a necessidade da produção de trabalhos nessa área. Dessa forma, o nosso estudo teve como objetivo elencar plantas utilizadas com fins medicinais e fitoterápicos no tratamento de diversos tipos de câncer por pacientes oncológicos, de forma a descrever suas principais comprovações científicas. Para a realização dessa revisão sistemática, a gente seguiu os parâmetros PRISMA e nosso enfoque foi na busca da literatura publicada sobre plantas utilizadas no tratamento do câncer. Os portais de busca que a gente utilizou para o referencial teórico foram a Scientific Electronic Library Online e a literatura latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde. Como estratégia de busca, a gente utilizou os termos câncer, fitoterápicos e plantas medicinais, o que resultou em 83 artigos. Após o critério de inclusão, apenas 6 artigos foram incluídos na amostra da nossa revisão. A gente pode perceber, diante dos dados obtidos, que os pacientes oncológicos eles têm recorrido a uma variedade de plantas medicinais para a realização de tratamentos alternativos complementares. Entretanto, a maior parte deles relaciona seus usos apenas com conhecimento popular, sem qualquer comprovação científica. Com os resultados, a gente conseguiu elencar um total de 80 espécies medicinais e apenas 7 foram descritas em no mínimo 2 artigos
2 artigos, sendo essas a Matricaria camomila, a Euphorbia tirucale, a Annona muricata, a Aloe vera, a Morinda citrifolia, Allium sativum e a Vitis vinifera. Destas, apenas 5 mostraram um potencial efeito positivo de seus compostos isolados para o tratamento do câncer, sendo os efeitos consistentes para diferentes contextos oncológicos, embora ambos os estudos tenham contraindicado os efeitos anticâncer da amuricata, que é a graviola. A gente trouxe esse gráfico em pizza para ilustrar que, sem comprovação, a taxa foi de 90,59%, os resultados positivos foram de 5,88%, as contraindicações de 1,18%, os coadjuvantes, as plantas que agiam apenas como coadjuvantes, seriam de 2,35%. A nossa pesquisa ressalta a necessidade de mais profissionais especializados para poder orientar sobre o período dessas reações adversas e da interações medicamentosas no que se refere ao uso de espécies vegetais e a terapêutica do câncer. A gente ainda salienta a necessidade de novos estudos para a comprovação dessa real eficácia terapêutica e de possíveis efeitos adversos dessas plantas medicinais, sobretudo de forma concreta, a partir de ensaios clínicos feitos em humanos, a fim de se obter prognósticos desejáveis na prática clínica. Essas são as nossas principais referências. E aqui eu finalizo a minha participação, agradecendo a oportunidade. Olá, bom dia. Meu nome é Lívia Maria Tavares Miranda. Sou autora desse resumo que tem como título Plantas Medicinais e Processos de Cicatrização de Feridas. Logo abaixo tem o nome de todos os coautores do resumo, tá? Vou estar aqui abordando um pouquinho e apresentando a respeito desse tema. Tem como introdução, tá? Nós encontramos nos estudos que o processo de cicatrização ele perpassa por algumas fases, e essas fases são denominadas de hemostasia, inflamação, proliferação e remodelação, certo? Durante esse processo de cicatrização, foi observado que o uso de agentes fitoterápicos tem se tornado mais frequente com o desempenho de efeitos farmacológicos, principalmente no processo de cicatrização de feridas cutâneas, certo? O objetivo desse nosso resumo foi identificar, através da literatura científica, quais plantas medicinais são mais usadas no processo de cicatrização de feridas. Nosso resumo tem como metodologia, tá? Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Foi realizada através das bases de dados do Lilacs, a Cielo, a PubMed e o Medline. Os descritores que a gente utilizou foram ferimentos e lesões, plantas medicinais e cicatrização, onde foi combinado pelo operador booleano AND. Teve como pergunta norteadora quais são os impactos positivos que podemos encontrar no tratamento de feridas usando as plantas medicinais. Foi encontrado como os resultados respondendo ao nosso objetivo, que são quais são as plantas mais utilizadas, e aí nós encontramos que foi a babosa, a calêndula, o barbatimão e a copaíba. Essas que eu acabei de citar foram as mais frequentes utilizadas no processo de melhora das lesões e apresentaram uma melhor ação cicatrizante, certo? E aí a gente podemos concluir nesse nosso estudo, nessa busca a respeito do tema, que as plantas medicinais elas vêm mostrando sua eficácia também nas unidades de saúde e tem se tornado uma alternativa essencial nesse processo de cura devido ao fácil acesso e baixo custo, como também tem proporcionado a expansão de novos horizontes quando se trata de intervenções terapêuticas naturais, que viabilizem a rápida cicatrização e a melhoria da qualidade de vida do indivíduo, certo? Esses foram os nossos achados nessa nossa pesquisa para o nosso resumo. E aí, desde eu agradeço a atenção e desejo um bom dia. Obrigada.
Olá, tudo bem? Eu sou a professora Silvia Herédia e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Metabólitos Secundários e Potencial Antioxidante do caule de Sergionia marginata Caser em função de locais e épocas de coleta. Esse trabalho ele foi desenvolvido por mim, juntamente com a aluna Bianca e as professoras Rosemary Matias e Cláudia Cardoso. A Sergionia marginata ela é uma espécie conhecida popularmente como cipó-uva e cipó-timbó. As folhas dela são indicadas na medicina popular para dores de estômago. Então, o nosso grupo ele já tem alguns anos que vem desenvolvendo alguns trabalhos com essa espécie e já foram comprovadas algumas atividades, como gastroprotetora, antimicrobiana, antioxidante, anti-inflamatória. Porém, os caules, eles estão sendo iniciados os estudos agora, já que tem-se indícios de que ele também pode ser medicinal. Então, com isso, objetivou-se verificar se os locais de coleta influenciam na produção de metabólitos secundários e no potencial antioxidante da Sergionia marginata, partindo-se então do estudo dos caules da espécie. Para isso, a planta foi coletada em 2 locais diferentes e em 2 épocas diferentes. Foi coletada tanto no assentamento Lagoa Grande quanto na Fazenda Santa Madalena, ambas em Dourados, Mato Grosso do Sul, e em junho e novembro de 2020. O material, após a coleta, ele foi submetido à secagem, em seguida ele foi triturado e submetido ao método extrativo. Foi utilizada a maceração, utilizando-se em um tempo de 24 horas, o material vegetal ele foi deixado em contato com a água destilada por 24 horas, a temperatura ambiente, utilizando-se uma proporção de 20 gramas do material para 200 ml de água destilada. Em seguida, esse material, os extratos aquosos obtidos, eles foram submetidos às análises. Foi determinado o potencial antioxidante, utilizando-se o método DPPH, no qual foi determinada a concentração capaz de inibir 50% do DPPH, e também foram quantificados os fenóis e flavonoides contidos nesses extratos. Os resultados, eles apresentaram dados muito interessantes. O potencial antioxidante, por exemplo, ele não variou de acordo com a época de coleta, mas ele variou em função do local de coleta. Então, no assentamento Lagoa Grande, independente da época, o potencial antioxidante foi muito maior. Já em relação ao teor de fenóis e flavonoides, teve uma variação tanto em função dos locais de coleta, quanto da época de coleta. Então, esses resultados nos mostraram que vai depender do objetivo que se tem ao se utilizar a espécie, o caule da Sergionia marginata, que aí vai definir aonde coletar e em que época do ano coletar. Então, nós concluímos que o potencial, quando a pessoa, quando se pretende utilizar a Sergionia marginata, visando-se o potencial antioxidante, recomenda-se coletar no assentamento Lagoa Grande, independente da época do ano. Porém, quando se pretende utilizar a espécie, focando-se no teor de fenóis, é preferível que a coleta seja realizada na Fazenda Santa Madalena, independente também da época do ano. Já quando o objetivo é focar no teor de flavonoides da espécie, recomenda-se coletar no assentamento Lagoa Grande em junho ou na Fazenda Santa Madalena em novembro. Eu deixo aqui o meu muito obrigada, tem o meu e-mail também, caso tenha alguma dúvida, e eu gostaria de agradecer ao apoio da Fundação Manuel de Barros, do CNPq e da Fundect. Muito obrigada. Olá, meu nome é Gabriel e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado de Prospecções do óleo essencial da Schimus theremitifolia radi no controle de bactérias formadoras de biofilme. Fazem parte comigo deste trabalho a professora Janaína Velasquez, a professora Cláudia Cardoso e o professor Ludovico Migliolo, além das alunas Anne da Silva, Virgínia Lopes e Zayara Mello. Eu irei começar falando um pouco dos biofilmes, que são agregados de bactérias
que podem se fixar em ambientes bióticos ou abióticos, a depender do seu favorecimento. Essas estruturas são comumente encontradas em ambientes hospitalares, onde lá expostas a vários tipos de antibióticos e outros fármacos adquirem resistência e de lá podem surgir as chamadas superbactérias, as responsáveis por cerca de 70% da mortalidade por infecções hospitalares. Apesar da atenção desses organismos e do perigo que eles apresentam, a indústria farmacêutica ainda não é capaz de lidar com a demanda clínica por novos antibióticos capazes de lidar com eles. Uma alternativa viável para isso é a prospecção de compostos vegetais. Então, a Esquinus teremitifolia radi é uma espécie nativa da Mata Atlântica que já é bastante conhecida por seu uso na medicina tradicional e seu uso etnofarmacológico. Mas, além disso, diversos trabalhos apontam propriedades antibacterianas, antifúngicas, antitumorais e antioxidantes dos seus extratos. Então, o objetivo deste trabalho é avaliar quimicamente os compostos presentes no óleo essencial da Esquinus teremitifolia e seu potencial para o controle de bactérias formadoras de biofilme. Então, para isso, coletou-se frutas maduras da Esquinus na região do Apuípe, em Ilhéus, aqui no estado da Bahia. E essas frutas foram levadas ao aparelho Clevenger, onde, a partir da hidrodestilação, obteve-se o óleo essencial da planta. Esse óleo essencial foi enviado ao laboratório para a leitura dos seus compostos em um aparelho através do método da cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa. Esse óleo também foi enviado ao laboratório para testes microbiológicos para determinar sua concentração mínima, concentração inibitória mínima de biofilme e sua atividade hemolítica. Então, aqui como resultado, essa tabela representa os 27 compostos identificados no óleo essencial da Esquinus teremitifolia radi. Entre eles, os majoritários são alfa-pineno, beta-pineno e germacrino D. A concentração inibitória mínima do óleo essencial para células de E. coli KPC+, planctônicas, apresentou que suas diluições de 100% e 50% inibiram completamente o crescimento da bactéria, enquanto as demais diluições permitiram seu crescimento. Já na concentração inibitória mínima de biofilme, as concentrações de 100% e 50% tiveram a maior atividade inibitória, enquanto as outras tiveram atividade de emissão, porém menores do que as maiores diluições. Para efeito de comparação, foi usado também a diluição do antibiótico ciprofloxacina na mesma cepa de bactérias. Nele podemos ver que, apesar das diluições serem menores, a sua eficiência ainda é maior do que a do óleo essencial. Como último teste, houve o teste de atividade hemolítica, onde foi determinado que, na menor diluição, não houve hemólise, porém, nas demais diluições houve atividade hemolítica e hemólise das células. Como conclusão, podemos presumir que os resultados são promissores sim, porém, o óleo essencial é um forte candidato a ser um produto para teste sinérgico com outros antibióticos comerciais, para assim aumentar a sua eficácia no resultado final de atividade antimicrobiana. Enfim, essas são as referências usadas e eu agradeço pela paciência e pela oportunidade de apresentar aqui. Olá, eu sou Gabriel e hoje estarei apresentando o trabalho intitulado de Composição do óleo essencial da Proteobacterium em acessos nativos de Mata Atlântica no sul da Bahia. Este trabalho foi realizado juntamente com as professoras Janaína Velasquez, a professora Cláudia Cardoso e a professora Ketri Maciel, além das alunas Zayara Mello e Virginia Lopes. A espécie em questão, a Proteobacterium, apesar de ter sua origem ainda imprecisa, é bastante distribuída em regiões tropicais e subtropicais, especialmente na Mata Atlântica. Ela é caracterizada pela sua produção abundante de uma óleo-resina bastante aromática, que é muito utilizada pelos povos nativos como
em cerimônias religiosas e também muito empregado na medicina tradicional. Pesquisas passadas revelaram que os seus extratos possuem atividade contraceptiva, atividade expectorante, atividade cicatrizante e atividade antimicrobiana. Dado esse contexto, compostos vegetais que possuem atividade antimicrobiana são de grande interesse para a indústria farmacêutica, pois, dada a crise vivenciada de compostos antibióticos, é muito importante essa prospecção para o surgimento de moléculas novas ou então a inspiração para a criação de moléculas verdadeiramente novas que possam servir como antibióticos. Então, os objetivos desses trabalhos são identificar e quantificar os principais grupos terpênicos presentes no óleo essencial da Protium-Butterfilum e caracterizar os compostos presentes no perfil do óleo essencial empregando a técnica de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa. Então, para a realização desse trabalho, foi coletada a resina da Protium-Butterfilum na região da Serra do Teimoso, no sul da Bahia. Essa resina foi levada ao aparelho Clevenger para a extração do óleo essencial. Nele, ela ficou durante 3 horas a temperatura de 90 graus e assim foi extraído o seu óleo essencial. A partir daí, empregou-se a técnica da cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas para a análise química dos compostos presentes em seu óleo essencial. Como resultado, foi criada uma tabela com os principais compostos encontrados no seu óleo essencial. Entre os compostos majoritários podemos citar o terpinoleno, o 1,8-cienol, o alfa-pineno e o beta-pineno, entre outros. Os resultados são promissores, pois dada a perspectiva de criação de novos medicamentos antibióticos, a coleta de informações e a caracterização química de óleos essenciais é de extrema importância para a documentação, desenvolvimento e criação de novos fármacos baseados em compostos vegetais que são verdadeiramente novos e eficazes. Obrigado pela paciência e obrigado pela oportunidade de estar apresentando. Olá, eu sou o Lucas, apresentando meu trabalho para vocês. Então, a inserção do estudo em plantas medicinais, em treinamento de missionários voluntários, como ferramenta de difusão do conhecimento em comunidades da selva peruana. Trabalho feito por mim, Lucas Souza Oliveira, junto com a Amanda Pieta. Bom, uma pequena introdução. Fala primeiro quem é Peru Projects, que foi a ONG onde a gente realizou o projeto, né? Bom, o trabalho que eles realizam, na verdade, já faz há muitas décadas. Só que com esse nome, essa instituição, Peru Projects, funciona desde 1997. E está localizada na cidade de Pucallpa, que é a capital do departamento, que seria para a gente como estado, né? De Ucayali, que é a capital do departamento de Ucayali, ali na região de Selva do Peru. E é um projeto, apesar de independente, é um projeto em parceria com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá do Peru. Bom, então quais são as atividades da ONG? Quais as atividades realizadas pelo Peru Project? Bom, são, na verdade, 3 grandes áreas, né? 3 áreas, assim, mais que embarcam mais o projeto. Primeiro que é a aviação, os voos de emergência, né? A área da saúde também, a gente sempre faz feiras de saúde e atividades relacionadas. E, desde 2017, também temos a Escola de Missão. O que é a Escola de Missão? Todos os anos, voluntários de 18 a 35 anos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, se voluntariam, claro, para passar um ano em missão, como chama o projeto. E vão para a base do projeto, ficam lá durante 3 meses recebendo treinamento, para depois ir em duplas, são selecionados em duplas, para diferentes locais, e ali ficam todo o restante do ano. E cada dupla é responsável por uma certa zona, como a gente chama, ou seja, um grupo de comunidades. E o que fazem essas pessoas lá? Esses missionários, então, vão, claro, para desenvolver atividades evangelísticas também, porém, principalmente para ajudar a comunidade em todas as necessidades que essa comunidade precisa.
Então, desenvolvem projetos sociais, projetos de saúde, uma vez que a nossa maior preocupação também é mais na área de saúde. Então, durante o treinamento, esses 3 meses, eles recebem o treinamento evangelístico e de saúde, né? E a gente tem, por exemplo, aprender sobre princípios de saúde, coração, anatomia, fisiologia, nutrição, primeiros socorros, algumas unidades comuns, tratamentos naturais, e também oficinas de cozinha vegetariana e agricultura orgânica. Tudo isso para servir melhor a comunidade de bem-estar. Então, qual que é o nosso objetivo do nosso projeto? É implementar um curso de plantas medicinais nesse currículo da Escola de Missão, né, do Peru PRODES, visando que a valorização, a difusão e a preservação do conhecimento dessa prática nas comunidades nativas e mestiças da selva peruana, que são as comunidades atendidas pela ONU. Então, como que vai funcionar? O curso fará parte de uma permanência do currículo da escola, essa proposta, e iniciado nessa turma de setembro e dezembro, que já está lá na base, tem um grupo que já está sendo treinado, e esse curso a gente já fez, inclusive, para eles, para essa turma, foi nosso primeiro curso, foi bem aceito. E quanto à metodologia, o conteúdo programático do curso, né, a princípio o que a gente está passando? Histórico e forma de utilização das plantas medicinais, informações sobre o que planta é, exemplos de plantas medicinais, metabólicos secundários, ordens essenciais, identificação botânica, etnobotânica e etnofarmacologia. E o que a gente espera depois de implantar esse curso, que os missionários começam, tem esse conhecimento. Bom, uma vez que eles são selecionados, venham para a base e aprendam todo esse conteúdo que está sendo proposto ensinar, a gente espera, então, que quando cheguem nas suas comunidades, quando cheguem nessas zonas, a presença do missioneiro já com esse conhecimento possa ajudar, então, a incentivar também e utilizar e preservar esse conhecimento natural das plantas medicinais, também a prática dessa utilização como uma medicina alternativa, né? Valorizando esse conhecimento local, também, consequentemente, o que a gente mais espera, diminuir o risco de enfermidades e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, uma vez que o acesso à saúde, a atendimento básico dessas pessoas é muito difícil, como a gente diz, por exemplo, a gente tem os voos de emergência, mas não é viável para todas as comunidades, e também o custo é muito caro. Então, a gente vê que um conhecimento maior, um resgate desse conhecimento sobre plantas medicinais poderia ser uma alternativa, então, para essas pessoas onde não tem acesso à medicina moderna, né? Onde o acesso à saúde, a atenção básica não é tão fácil. Bom, então é isso. É muito pouco tempo para falar do projeto. E então a gente deixa aqui as redes sociais, me coloco à disposição também. E obrigado. Olá, boa tarde. Meu nome é Aigres. Eu vim apresentar um trabalho intitulado Levantamento etnobotânico de espécies medicinais nativas em comunidades tradicionais no sul da Bahia. Este trabalho foi realizado por mim, Aigres, por Virgínia, Zayara e foi orientado pela professora doutora Janaína Velasquez. Este trabalho teve apoio da Universidade Federal do Sul da Bahia e do CAPES. O levantamento foi feito no ano de 2019 e teve como base a RNSUS, que é a Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao Sistema Único de Saúde. As palavras-chave foram RNSUS, potencial terapêutico e Mata Atlântica. Como já é de conhecimento, o Brasil é o país com a flora mais rica do mundo. Isso, somado com a riqueza étnica e cultural, proporciona um vasto conhecimento tradicional relacionado ao uso de plantas medicinais. Com a regulamentação do SUS em 1990, tornou-se evidente princípios como universalização, equidade, integralidade de saúde, o que serviu como palco para a criação de diversas políticas públicas, como a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, ambas publicadas em 2006, e a última já trazia em sua diretriz a elaboração e a revisão periódica da RNSUS. Tendo isso em vista e reconhecendo a grande biodiversidade e o saber tradicional ainda conservado em muitas comunidades na Mata Atlântica no sul da Bahia, este estudo objetivou identificar as plantas medicinais nativas na Mata Atlântica da Bahia, mais utilizadas pela população, que possuem atividade terapêutica comprovada cientificamente para serem incluídos na RNSUS.
Inicialmente, para a lição desse estudo, foi feita uma revisão de literatura usando o Google Scholar em busca de levantamentos etnobotânicos realizados no território em questão. Posteriormente, com o auxílio das plataformas The Plantlist e Flora do Brasil 2020, foi averiguado o nome correto ou aceito, que é o nome científico da planta, a origem e o domínio fitogeográfico das plantas listadas, de todas as plantas listadas. Por fim, visando selecionar plantas com propriedades terapêuticas comprovadas, apenas estas no caso, foi feita uma busca no PubMed e na Arca da Fiocruz das plantas nativas da Mata Atlântica não listadas na RNSUS e citadas em pelo menos 2 levantamentos etnobotânicos. Resultados de discussão. Então, como resultado, foram listados 650 plantas, 289 espécies, sendo que dessas espécies, 20 não foram identificadas. Então, dentre as espécies identificadas e com o nome correto, segundo o Flora do Brasil 2020, tivemos um número de espécies 269, e sendo que 54% delas eram nativas do Brasil e 46% delas exóticas. Este gráfico separa em naturalizadas, cultivadas e exóticas as plantas exóticas encontradas citadas no gráfico anterior, mostrando que boa parte delas são naturalizadas, ou seja, se adaptam muito bem às condições ambientais da região. Entre as plantas medicinais tabuladas, os 12 usos tradicionais mais citados nos levantamentos etnobotânicos estão entre as queixas mais comuns na atenção básica. Estão entre eles a gripe, a tosse, a inflamação, febre, dor de barriga, pressão alta, ou seja, todas essas queixas são muito comuns na atenção primária, que é a PSF, Unidade de Saúde. Neste gráfico, mostra a origem das espécies listadas no RNSUS, e pode-se perceber com uma alta porcentagem de plantas exóticas, 50% delas, com uma porcentagem muito alta. E dentre elas, apenas 13 são consideradas naturalizadas e 5 cultivadas. Ou seja, uma porcentagem muito alta de plantas que não se adaptam muito bem na região e estão na RNSUS. Ao listar as plantas por ordem de citação, as 60 primeiras, as plantas que foi feito esse levantamento, as 60 primeiras, 12 estão no RNSUS e 35 outras apresentam informações concretas nas plataformas de pesquisa pesquisadas acerca de suas propriedades terapêuticas comprovadas, tanto em artigos em humanos quanto em animais. Algumas delas eu consegui encontrar em animais. Aqui estão algumas plantas que foram bastante citadas, que foi a lipialba, que é a cidreira, a pitanga, a aroeira, a quebra-pedra, que são plantas que estavam no topo das citações entre as 60 e entre as que não estavam na RNSUS e que têm comprovação científica. Como conclusão do estudo, evidencia-se o potencial terapêutico das plantas medicinais nativas da Mata Atlântica do sul da Bahia e a necessidade de investimento em pesquisas que explorem suas propriedades e manejo. Essas são as referências bibliográficas e muito obrigado pela atenção. Olá, eu sou Lígia Emanuela Viana de Souza, minha orientadora é Flávia Cartacho Mário Vilar. Primeiro passo para resgatar o uso de plantas medicinais, distribuição de mudas. Utilização das plantas medicinais. As plantas medicinais já são utilizadas tradicionalmente pela população para tratar de problemas básicos de saúde. Em função da facilidade de acesso e do baixo custo, elas vêm crescendo o uso delas pela população e a produção delas nos quintais. Resgate do uso de plantas medicinais. Visto que geralmente as plantas medicinais não são produzidas em grandes escalas para a comercialização, é de grande importância a produção e distribuição dessas mudas para resgatar o uso das plantas medicinais e indicar as espécies corretas e a forma certa de uso, disseminando assim o conhecimento sobre as plantas medicinais da forma correta. As espécies medicinais escolhidas foram de acordo com a ação fitoterápica delas, e entre as espécies medicinais escolhidas no nosso projeto foram capim-santo, chambar,
erva cidreira, hortelã, malvão, alecrim de canteiro, amora, manjericão, boldo. A propagação dessas espécies foram sexuadamente através de sementes ou assexuadamente, como através de estaquia, divisão de touceira ou mergulhia. Distribuição. Após essas mudas atingirem o tamanho ideal para a doação para a população, elas foram distribuídas para vários projetos. Entre eles foram a instalação de uma horta medicinal na Unidade Básica de Saúde, Gildevânia de Oliveira Silva, no projeto Senador Nilo Coelho, Núcleo 5 Petrolina, para a formação de um banco de hemoplasma, para o relógio do corpo humano com plantas medicinais, para a instalação de um jardim com medicinais apícolas, no setor de apicultura do campus Petrolina Zona Rural, e para a implantação de hortas verticais utilizando os materiais recicláveis, e para a população em geral. A produção e distribuição de mudas pelo campus Petrolina Zona Rural, através do horto medicinal orgânico, é de forma gratuita para toda a população que tem interesse. Obrigada, meu e-mail de contato. Gostaríamos, de parabenizar os autores que enviaram os resumos para o terceiro workshop de plantas medicinais. E só lembrando, amanhã é o último dia, a gente finaliza. Então, na parte da manhã, às 9 horas, nós temos a mesa 2, tecnologias e processamento. Então, nós temos aqui 3 palestras. E à tarde, às 14 horas, nós temos o Ouça ao Mestre, o espaço reservado aos mestres dos saberes. E também nós teremos a premiação do melhor trabalho de cada área e o melhor trabalho do workshop. E aí nós encerraremos esse workshop de plantas medicinais. Nós gostaríamos de desejar a todos e a todas e a todos um bom evento, continuando então nosso evento. Amanhã a gente tem mais. E até